Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Lei 4.591 de 64 dispõe sobre o condomínio e edificações e as incorporações imobiliárias. O Presidente da República faz saber ao Congresso Nacional decreto sanciona a seguinte lei. Título 1 do condomínio, artigo 1º. As edificações ou conjunto de edificações de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não residenciais, poderão ser alienados no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá cada unidade propriedade autônoma sujeita às limitações desta lei. Parágrafo 1º. Cada unidade será assinalada por designação especial, numérica ou alfabética, para efeito de identificação e discriminação. Parágrafo 2º. Cada unidade caberá, como parte inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob a forma decimal ou ordinária. Artigo 2º. Cada unidade com saída para a via pública, diretamente ou por processo de passagem comum, será sempre tratada como objeto de propriedade exclusiva, qualquer que seja o número de suas peças e sua destinação, inclusive edifício-garagem, com ressalva das restrições que se lhe imponham. Parágrafo 1º. O direito à guarda de veículos nas garagens ou locais a isto destinados, nas edificações ou conjunto de edificações, será tratado com objeto de propriedade exclusiva, com ressalva das restrições que ao mesmo sejam impostas por instrumentos contratuais adequados, e será vinculada à unidade habitacional a que corresponder, no caso de não lhe ser atribuída fração ideal específica de terreno. Parágrafo 2º. O direito de que trata o parágrafo 1º desse artigo poderá ser transferido a outro condômino, independentemente da alienação da unidade a que corresponder, vedada a sua transferência a pessoas estranhas ao condomínio. Artigo 3º. O terreno em que se levantam a edificação ou conjunto de edificações em suas instalações, bem como as fundações, paredes externas, o teto, as áreas internas de ventilação e tudo mais que sirvam a qualquer dependência de uso comum dos proprietários ou titulares de direito à aquisição de unidades ou ocupantes, constituirão condomínio de todos e serão insuscetíveis de divisão ou de alienação, destacada a respectiva unidade. Serão também insuscetíveis de utilização exclusiva por qualquer condômino. Artigo 4º. A alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do consentimento dos condôminos. Artigo 5º. O condomínio, por meação de parede, soalhos e tetos das unidades isoladas, regular-se-á pelo disposto no Código Civil, no que lhe for aplicável. Artigo 6º. Sem prejuízo do disposto nesta lei, regular-se-á, pelas disposições de direito comum, o condomínio por cota ideal de mais de uma pessoa sobre a mesma unidade autônoma.
Artigo 7º. O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóvel, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade. Artigo 8º. Quando, em terreno de não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário deste, ou promitente cessionário, sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar-se-á também o seguinte: a linha A, em relação às unidades autônomas que se constituírem casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal de todo o terreno e de partes comuns que corresponderá às unidades. A linha B, em relação às unidades autônomas que constituírem edifícios de 2 ou mais pavimentos, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação, aquela que eventualmente for reservada como de utilização exclusiva, correspondente às unidades do edifício, e ainda a fração ideal de todo o terreno de partes comuns, que corresponderá a cada uma das unidades. A linha C, serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em comum pelos titulares de direito sobre os vários tipos de unidades autônomas. A linha D, serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem comum para as vias públicas ou para as unidades entre si.